sobem muito, mas à noite ainda vai ser meio abafada, temperaturas agradáveis. Na capital, mínima de 19 graus, mas a máxima não passa dos 25 graus. A previsão para os próximos 4 dias na cidade é a seguinte: na quarta-feira, no feriado, o tempo vai ficar fechado, com chuva leve a qualquer hora e a temperatura máxima de 24 graus. Na quinta e na sexta, uma nova área de instabilidade vai se formar, provocando chuva mais intensa e as temperaturas caindo um pouco mais, a máxima na sexta de 22 graus. O Band Cidade e o trânsito em São Paulo, da Ponte dos Remédios, na Marginal Tietê. As informações vêm com o repórter Renato Quer. Boa noite, Renato. Boa noite, Zé Paulo. Aqui na Ponte das Bandeiras nós estamos vendo que o trânsito está bastante tranquilo na direção da Castelo Branco, olha ali. Mas segundo a Companhia da Engenharia de Tráfego, esse trânsito não vai estar tão bom ali para frente, da Ponte do Limão até a Ponte da Freguesia do Ó e da Ponte Anhanguera até a Ponte dos Remédios. Do outro lado aqui, no sentido da Dutra e da Castelo Branco, nós vamos ver que o trânsito está fluindo agora, mas tem apresentado pontos de lentidão e que vão da Ponte do Limão até a Ponte da Vila Maria. É com você, Zé Paulo. E a seguir, mais bandidagem. Bandidos invadem a agência dos Correios na Vila Mariana em plena luz do dia. E ainda nesta edição, perigo nos trilhos entre as estações de trens de Perus e Jaraguá. Centenas de pessoas arriscam a vida todos os dias. O Band Cidade volta já. Quando assumir em janeiro, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, vai ter muitas tarefas que não serão fáceis. Mas uma delas também está deixando a população preocupada: o fim do passe. Terezinha e Emiliana não têm convênio médico e dependem dos hospitais públicos. Nos últimos anos, elas se acostumaram a usar o sistema de cooperativas criado com o PAS durante a gestão de Paulo Maluf. As duas sabem que com a nova prefeita, o sistema de cooperativas está com os dias contados e estão preocupadas com a mudança. A única coisa que eu tenho medo é disso, de ficar sem assistência médica. A prefeita eleita, Marta Suplicy, diz que o sistema atual herdado do PAS é caro, sofre de falta de transparência e eficiência e não recebe verbas federais desde 95. A ideia é que a cidade volte ao Sistema Único de Saúde. Mas mexer num sistema que atende 1 milhão de pessoas por mês é como trocar o pneu de um carro em movimento. A definição é deste vereador do PT, que diz que a transição não acontece da noite para o dia. Não pode haver uma solução mágica. Essas cooperativas, elas vão ter que prever termos aditivos com cláusulas de transição, de tal forma que não haja solução de continuidade no atendimento à população e, ao mesmo tempo, que você possa ir mudando a lógica do sistema de PAS para o Sistema Único de Saúde, mediante um entendimento entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. A nova prefeita vai ter que driblar vários obstáculos. O convênio das cooperativas responsáveis pelos hospitais do Tatuapé e Pirituba acaba 15 dias antes de Marta Suplicy assumir. Não existem médicos da prefeitura suficientes para substituir os médicos cooperados que devem sair com o final dos convênios. Será preciso contratar, mas os salários dos médicos da prefeitura são, em média, metade do que ganham os médicos cooperados. Nós ingressamos com ações no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e no Tribunal de Contas do município, pedindo a instalação de auditorias imediatas nesses órgãos do PAS para que não sumam documentos e para que não haja desabastecimento e negação de atendimento à população. As cooperativas negam o desvio de equipamentos, mas confirmam que alguns médicos já estão deixando o serviço público. Outro problema é financeiro. As cooperativas da região central da cidade dizem que a prefeitura ainda não pagou pelos serviços de outubro e que a dívida acumulada já teria chegado a 120 milhões de reais. A prefeita eleita diz que tem propostas para reduzir o impacto da transição e impedir que a população sofra com a falta de atendimento, mas diz que tudo vai depender da herança que receber da atual administração Celso Pitta. Eu não vejo nenhuma dificuldade maior de ter como fazer, porque isso existe o como fazer. O que vai ter é um período de transição e vai depender do que aprontarem esses meses. O problema médico é sério em São Paulo e é preciso desvincular agora o lado emocional do lado técnico. Hoje, a prefeita eleita Marta Suplicy anunciou mais um nome para compor o seu secretariado. É o economista da Unicamp, Jorge Matoso,
que vai ser assessor para assuntos internacionais. Amanhã a prefeita eleita viaja para os Estados Unidos. No domingo tem um encontro com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Henrique Iglesias, na Embaixada Brasileira em Washington. Segundo a prefeita eleita, Marta, São Paulo não pode financiar nada, só pode receber doações. Hoje houve um protesto de sem terra no centro de São Paulo. Eles querem a transferência e um novo julgamento para 6 integrantes do movimento presos há 1 ano. Os sem terra se reuniram em frente ao Fórum João Mendes, no centro da capital. Os 6 integrantes foram presos durante um protesto na rodovia Castelo Branco, próximo a Boituva. No protesto, o pedágio foi destruído. Os sem terra foram condenados a 10 anos de prisão por dano ao patrimônio público, roubo e incêndio. O MST entrou com uma apelação no Tribunal de Justiça, mas até agora não foi marcado um novo julgamento. Nós queremos que imediatamente possa ser transferido para São Paulo, essa companheirada, até que não tenha um julgamento, e que também possa marcar imediatamente o julgamento para que não deixe para o ano que vem, que só poderá acontecer após fevereiro. Há muita gente esperando há muito mais tempo por julgamento. Sexta-feira de muito congestionamento nas ruas de São Paulo. A CET registra neste momento um congestionamento de 148 quilômetros em toda a cidade. Você está vendo agora imagens da Avenida 23 de Maio. O trânsito está complicado, principalmente no sentido centro. O motorista que passa pelo local tem de dirigir com muita atenção. E a seguir, novas informações sobre mais uma rebelião na unidade FEBEM Parelheiros. Você vai ver também o show do Hanson. Dezenas de adolescentes foram parar no posto médico. E o Corinthians, hein? O Timão conseguiu bater o Ibis, que já foi considerado o pior do mundo em número de derrotas seguidas. Você não pode perder o Band Cidade e volta já. E depois de 10 dias de greve, hoje as agências do Banespa voltaram a funcionar normalmente. Os clientes do Banespa correram hoje pela manhã para colocar em ordem contas e pagamentos que estavam atrasados. Os funcionários do banco decidiram voltar ao trabalho hoje, depois de acordo no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, entre o sindicato e a direção do banco. As filas foram grandes nas agências e os correntistas estavam aliviados com o fim da greve. Hoje que eu estou colocando as contas em dias, porque está tudo atrasado. Eu enfrentei muita fila na calçada, tomei chuva, sol, né? Eu sou funcionário público, né? Até hoje não consegui ainda tirar meu salário ainda. Foi difícil, mas fazer o quê, né? Esperar que não entre mais de greve. Os funcionários protestam, mas o leilão de privatização do Banespa está marcado para o dia 20. O preço mínimo é de 1.850 bilhões de reais. Comprar o Banespa é um bom negócio. Pelo menos os dirigentes dos principais bancos que operam no Brasil pensam assim. 9 deles estão na disputa. O vencedor fica com mais 3 milhões de clientes. Metade são funcionários públicos que recebem o salário todo mês no Banespa. São quase 1.500 postos ou agências, a maioria no estado de São Paulo. Quem oferecer mais no leilão fica ainda com uma corretora de valores e uma de seguros, a primeira do ranking no país. O Banco Central estabeleceu um preço mínimo de 1.850 bilhões de reais para o leilão. Especialistas dizem que esse preço é razoável e há até quem diga que pode chegar ao dobro. Erivelto Rodrigues é um deles. Ele é consultor financeiro e estuda o caso Banespa desde o começo do ano. Ele explica por que acredita em ágio de 100%. Pela rede de distribuição, por uma carteira de 3 milhões de clientes, por o Banespa ter uma posição muito forte no interior do estado de São Paulo. Por essas situações, o banco ele se torna atraente. E não há mais sentido, segundo ele, manter um banco que sempre foi dirigido a partir de interesses políticos. Gestões anteriores que comprometeram muito a solvência do banco, eu acho que o processo de privatização nesse momento é irreversível para o Banespa. 20% dos 21 mil trabalhadores do banco podem perder o emprego. Os funcionários dizem que não é apenas a demissão de milhares de pessoas que preocupa. O fim do Banespa vai também prejudicar muitos clientes, pequenos produtores rurais que sempre puderam contar com o banco. O Banespa é o único banco que financia o pequeno e o médio agricultor do estado de São Paulo e faz isso muito bem, inclusive ganhando de todos os bancos daqui, todo o ranking bancário aqui, o Banespa é pioneiro nisso aí.
Novas informações sobre a rebelião da FEBEM em Parelheiros, a terceira que acontece no mês. A tropa de choque da Polícia Militar, que estava do lado de fora, já entrou na unidade. Os 250 menores perigosos continuam rebelados no pátio. A rebelião começou às 2h30 da tarde e um monitor foi ferido. Se você está pensando em faturar no Natal, a hora é essa, hein? Tem cursos sendo oferecidos de graça em São Paulo. Papai Noel, bolas, laços e fitas podem render um bom dinheiro. Puxa daqui, aperta dali, papéis e fitas ganham forma. Neste armarinho, no centro da cidade, uma aula especial. Aqui se aprende a criar um cenário mágico em pouquíssimo tempo. O curso de arte em meia de seda, por exemplo, dura menos de 3 horas. O ar, o cheiro, as cores do Natal seduzem pessoas atrás de um passatempo. Farinha, gosto de trabalhar, então tem que ter uma atividade, fazer alguma coisa, né? Porque ficar parada não dá. De repente, o passatempo vira trabalho e com ele vem o lucro. Eu sempre começo por hobby, mas acaba se tornando até uma fonte de renda extra. Cada bonequinho dá pra vender por quanto? Eu vendo a 10, 9, depende a boneca e o gasto, né, que a gente faz. É metade de lucro. Metade. Criatividade, paciência, qualidades que Zilda tem de sobra. Ela ganha vida dando vida a essas cestas. Veja só o resultado em menos de meia hora de trabalho. O material gasto na confecção custou R$ 17. A cesta pronta sai por R$ 35.